Olá amigos do YouTube, amigos do Facebook, hoje nós vamos falar sobre o espírito dos falsos profetas. Existem falsos profetas? Sim, existem, como esses que aparecem aí. Existiam nos tempos do Velho Testamento, nos tempos de Jesus, hoje em nossos dias, enfim, durante toda a história. E nós vamos falar sobre o que os impele a ter tanto êxito. Mas antes de prosseguir, eu quero pedir a sua colaboração. Deixa o like nesse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, porque não existe no YouTube, eu já procurei, um vídeo que trate desse tema dessa forma que nós vamos falar aqui, tá bom? A grande pergunta é, como eles conseguem obter êxito tão facilmente, esses profetas que aparecem aí? Como é que eles conseguem prosperar tanto? Muitos cristãos verdadeiros, sinceros, estudantes da palavra de Deus, acreditam que o sucesso desses falsos profetas vem do quê? De oratória, estratégia audiovisual, psicologia, hipnose, enfim, técnicas humanas de persuasão e convencimento. Não sejamos inocentes nem meninos na fé, meus irmãos. O apóstolo Paulo nos alertou, tá? Em Efésios 6,12, olha lá. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Há muito mais por trás desse terrível engano, meus irmãos. Como pode Valdemiro Santiago, um homem humilde, com pouco ou sem nenhum estudo, levantar rapidamente um grande império que fatura milhões por mês? Como é que pode Romilson Ferreira, um homem igualmente sem estudo, humilde, tá? Propagar, disseminar entre milhares de pessoas falsas doutrinas como a descrença no Evangelho de João e duvidança da divindade de Cristo? Como é que eles conseguem? Isso não vem somente de técnicas humanas. Existe um espírito por trás de tudo isso, os ajudando. E o apóstolo João já nos avisava em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. O mal grande e desnecessário é que muitos cristãos acreditam que o Espírito que age por trás desses falsos profetas é o Espírito Santo de Deus. Eles dão demonstração de espiritualidade, mas na verdade o Espírito que age por esses falsos profetas é outro. E há um Espírito agindo entre eles, não é simplesmente técnica humana, tá bom? E hoje nós vamos aí estudar uma história sobre dois reis e nós vamos comprovar isso que estamos falando, tá bom? Vamos ver a história de dois reis do povo judeu. Rei Acabe, rei Josafá, reis de Israel e Judá, respectivamente, tá? No segundo livro das Crônicas, o capítulo 18 é o que nós vamos estudar hoje. Esses dois reis estão prestes a fazer uma guerra contra os sírios, tá? E o sábio e prudente rei Josafá, ele faz um pedido a Acabe. Peço-te hoje, consulta a palavra do Senhor, no versículo 4. Ele pede que se chame profetas de Deus para saber se Deus estaria com eles naquela batalha. Então, Acabe traz à presença de Josafá muitos e muitos profetas, mas profetas falsos, enganadores como esses aí, tá certo? E qual é a resposta desses profetas? Está no versículo 5, olha lá. Iremos à guerra contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram, sobe, porque Deus os entregará na mão do rei, tá bom? Mas o rei Josafá, que não era bobo, tá? Que era um homem prudente, ele não deu crédito a esses falsos enganadores profetas, tá? E pergunta ali ao rei Acabe se próximo de onde eles estavam não existia nenhum profeta do Senhor. Olha que maravilha, tá? Mas veja
a reclamação de Acabe no versículo 7. Olha lá. Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém, eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale o rei assim. Tá? O mensageiro que vai chamar Micaías o aconselha a trazer uma mensagem boa, uma mensagem favorável, porque os outros profetas assim tinham feito, tá? E Micaías responde para eles, olha, vive o Senhor, disse que o que o meu Deus me disser, assim falarei. Micaías se impôs numa posição sincera e verdadeira, somente falaria ao que Deus o mandasse falar. E a resposta final de Deus para Micaías está nos versículos 16 e 17 que nós vamos ler agora. Olha lá. Então disse ele, vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm Senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o mal? Olha lá, ele faz uma reclamação. Realmente, não falei para você que Micaías falaria o mal, mas Micaías falava uma palavra que vinha diretamente do Senhor, tá? E agora nós chegamos ao clímax dessa mensagem de hoje, tá certo? As pessoas não querem ouvir as profecias que não sejam favoráveis a elas. Elas não querem ouvir repreensão, elas querem ouvir somente aquilo que satisfaz elas, que vai de acordo com as suas vontades. As pessoas estão assim hoje, elas querem profecias que fazem bem para o seu ego, para a sua vida, que vão trazer para elas prosperidade financeira e poder neste mundo. É isso que as pessoas fazem, tá? E o que Deus faz? Deus permite. Deus permite que seja assim. E foi assim que Deus fez lá com o rei Acabe e Josafá. Vamos ler os versículos 19 a 21. E disse o Senhor, quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote e Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o persuadirei. E o Senhor disse-lhe, com que é? E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor, tu o persuadirás e ainda prevalecerá. Sai e faze-o assim. Um espírito maligno, enganador, diz, Senhor, eu me apresento e engano eles, porque é isso que eles querem. E Deus diz, então vai e faz assim, porque eles amam a mentira, eles preferem a mentira. E dessa maneira eles foram enganados. Com a permissão de Deus, é claro, pois era isso mesmo que desejavam. O Senhor apenas o permitiu. Todo aquele que gosta de se enganar, ele gosta também de enganar. E Acabe prepara uma grande armadilha para o rei Josafá, tá? Chegando eles no campo de batalha, Acabe se disfarça de soldado, com armadura, com escudo, lança, espada, todo preparado para a batalha, tá? E ele pede a Josafá que faça o seguinte, vista suas vestes reais, os trajes reais. Já os trajes reais não trazem nenhuma proteção para o corpo. Acabe queria mesmo que Josafá fosse um alvo fácil e que fosse facilmente eliminado. Mas o Senhor não permitiu tal injustiça. Vendo que os sírios, que o rei Josafá trajava vestes reais, acharam que era Acabe. Quando se aproximaram, viram que não era, permitiram que ele fosse embora, em paz e em segurança. E não encontraram Acabe porque ele estava disfarçado entre os soldados, com roupas, couraças muito bem protegidas. Mas olha a mão de Deus agindo aqui. Vamos ler os versículos 33. Então o homem armou o arco e atirou a esmo e feriu o rei de Israel entre as junturas da couraça. Então disse ao carreteiro, dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E ao pôr do sol pereceu o rei Acabe. Ele veio a morrer pelo ferimento e o seu sangue foi lambido pelos cães. Então Josafá
um homem sincero, que queria uma profecia verdadeira, com traje, sem nenhuma proteção, foi poupado. O rei Acabe, amante da mentira, todo protegido com couraça, escudo, espada e lança. Ainda assim, entre a sua proteção, uma flecha atirada a esmo, atirada sem nenhum propósito, atirada, vamos dizer assim, no escuro. Atravessa as couraças e atinge mortalmente o rei Acabe. Tá bom? E a conclusão que nós podemos tirar desse estudo, desse maravilhoso estudo de hoje, é que os que seguem os falsos profetas, os espíritos enganadores deles, esses amam a mentira, amam a enganação. Eles gostam disso, eles preferem isso, tá? Quem cria os falsos profetas? São eles mesmos, tá? A lei de oferta e procura, tá certo? Eles querem teologia da prosperidade, eles desejam isso, aparecerão falsos profetas pregando isso. Eles querem curanderismo, aparecerá sim falsos profetas fazendo isso. Eles querem falsas previsões para o dia do arrebatamento, sim, aparecerão quem faz isso. É a lei de oferta e procura. Quem procura, acha. Se tem quem quer ouvir isso, vai ter sim quem pregará isso. E como Paulo escreveu a Timóteo, inspirado pelo Espírito Santo, olha lá, porque virá o tempo em que não suportarão mais a sã doutrina. Tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Eles não queriam os doutores? Tá aí os doutores deles. Eles queriam ser enganados? Estão aí os seus enganadores. Eles não são inocentes, eles são culpados, porque aquilo que eles desejaram, a mentira que eles pediram, essa mentira se tornou verdade nos ouvidos dele, por espíritos enganadores. E assim, esse povo perece. Mas não é o povo de Deus, porque o povo de Deus ama a verdade, ama a justiça, ama a luz. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos disse bem: aquele que me segue não andará em treva. Eles querem doutores, estão aí seus doutores, mas o Espírito que age nos seus doutores não é o Espírito Santo de Deus, mas é o Espírito de Satanás, um velho e conhecido, com um apelido bem sugestivo: o pai da mentira. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Peço você que se inscreva no canal. Peço a você que assista esse vídeo aqui também falando sobre apostasia. Muito obrigado, deixe seu like, compartilhe e até o próximo vídeo.